Fala galera, então hoje aqui a gente vai trazer algumas perguntas que a gente teve na rede vizinha e vocês vão poder acompanhar. Olha o título aqui que é bem interessante essas perguntas, fica até o final do vídeo. Vinheta! Primeira pergunta então, tenho medo de perder dinheiro investindo, como posso começar? Bom galera, o caminho que a gente começou, né? Primeira coisa que se faz é buscar conhecimento, mas onde eu adquiro conhecimento? O lugar mais acessível, mais fácil, é os canais abertos, né? Tem esse canal, tem os nossos vídeos aqui no Mais de YouTube. 200 vídeos. Tem mais de 200 vídeos que a gente fala praticamente todos eles sobre investimento, então tem muito conhecimento aqui para vocês adquirirem. Tem nossa rede vizinha que a gente posta diariamente muito conteúdo, então tem muito conteúdo gratuito de excelente qualidade nas plataformas, tá? Segundo passo, que é o tipo de conhecimento mais acessível, são livros, né? Vocês podem ver aqui atrás no cenário, livro. Hoje eu leio uma média de 2 a 3 livros por mês, depende do tamanho do livro. Então a gente tem muito conhecimento em livros, galera, e é barato, né? A gente pega um livro excelente, livros bons, é 30, 40, 50 reais, assim, no máximo. Raramente são livros aí de 80, 90 reais, são os mais caros, né? Mas tem muitos livros muito bons e muito baratos, e também a gente posta seguida aí dicas de livros para vocês comprarem, que são excelentes leituras para começar a aprender investimento, a entrar nesse mundo. E o terceiro nível de conhecimento, obviamente, aí sim são cursos, né? A gente também fez vários cursos relacionados a investimento e é obviamente um ticket um pouquinho maior, né? Vai pagar curso aí R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000, depende do curso, mas é um terceiro passo aí para buscar conhecimento. E lembrando, a gente tem, é só ir na rede vizinha, lá no link tem a lista de espera para a turma 3 do nosso curso Investindo no Brasil, que vai sair agora em janeiro. Uma questão muito importante aí para quem também for começar a investir. Não, terminei, pode começar. Outra questão é justamente para a gente perder esse medo, é começar a investir com pouco. E é muito importante que a gente comece a praticar realmente dentro dos investimentos, para que a gente tire esse medo em relação a isso. O conhecimento ele vai ser muito importante, ele vai ser a base, e conforme a gente vai tendo conhecimento, a gente vai tendo mais confiança, a gente é primordial que a gente pratique e comece com pouco, né? Claro que aqui, antes disso, a gente vai ter alguns passos que a gente sempre comenta, que é a questão do controle financeiro, dividir aí quais são os nossos custos entre o que são essenciais, não essenciais, ver o que realmente a gente consegue investir por mês, e aí, a partir disso, fazer os nossos aportes constantes ali todo mês. E não tem problema de a gente ir lá começar com 50, 100, 200 reais, e com certeza isso no longo prazo, que é o nosso foco aqui de longo prazo, vai nos trazer retorno. Eu vou trazer para vocês aqui um resultado em relação a isso, né, para que a gente possa acompanhar e que a gente tenha esse panorama. É muito importante a gente ter essa perspectiva de onde é que a gente pode chegar com os nossos investimentos. Não, tá difícil. Ai, All Star não deu certo. Deixa eu ver aqui. Ter uma perspectiva de onde a gente pode chegar com os nossos investimentos. Então vou mostrar para vocês aqui. Então a gente começando aí com R$200, onde a gente pode chegar no longo prazo. Em 5 anos, em torno de R$44.800. Aqui eu estou considerando uma taxa de 12% ao ano, que é extremamente possível. É mais ou menos aí a rentabilidade média do Ibovespa, do nosso índice aí da bolsa, ao longo dos anos. Então a gente consegue aí, em 5 anos, R$200, mais de R$44.000. Se a gente puder aumentar aí nosso investimento aí para R$500, né? Então tendo uma renda extra, conseguindo investir mais, que isso é o que a gente acaba fazendo quando a gente começa a investir. A gente sempre vai querer investir mais e reduzir esse tempo aí da liberdade financeira. Então, com R$500 em 5 anos, a gente vai ter R$112.000 aí já de patrimônio. E se a gente puder aumentar ainda mais um pouco os nossos investimentos e para R$1.000 em 5 anos, R$224.000. Então, a gente consegue ter uma perspectiva, né? No início, às vezes parece ser difícil ou ser muito pouco, mas ao longo do tempo a gente consegue sim ter um bom patrimônio. E fica aquela questão, mas quando eu vou conseguir atingir o primeiro milhão? E com todos esses valores investidos a gente consegue. Se for em R$200 a gente consegue em 35 anos, se for com R$500 em 27 anos e com R$1.000 em 21 anos. Então é extremamente possível. Essa quantidade, esse tempo, ele está dentro aí do que a gente considera como aposentadoria também no INSS. Então é extremamente possível a gente chegar com um bom patrimônio e conseguir ter a liberdade financeira. Pergunta número 2. É a minha essa pergunta. É? Então vai. Então vamos para a segunda pergunta, é como posso dividir meus investimentos de acordo com os objetivos?
Isso aqui é uma questão muito importante também, porque a gente vai ter os investimentos de acordo com os objetivos. Aqui a gente considera o nosso investimento pro longo prazo, né, quando a gente está montando uma carteira de investimento. Então, no curto prazo, a gente tem que definir de uma forma diferente. E o que seria um curto prazo? Daqui um pouco, vou trocar de carro, vou fazer uma viagem, ou algum objetivo específico, que é justamente aí abaixo de 5 anos que a gente está considerando. Então, aqui a gente vai ter que sim investir num investimento aí com menor risco, com uma rentabilidade já pré-definida. E aqui daí vai ter vários investimentos de renda fixa. Então, investimentos de curto prazo, objetivos de curto prazo, a gente vai ter que ir sim para uma renda fixa e que a gente tenha uma rentabilidade definida. Pensando então no longo prazo, agora se a gente vai para renda variável, a gente vai para o que tem graça mesmo, né? Que são as ações, são os fundos imobiliários, são as criptomoedas, são investimento exterior, que obviamente a gente vai correr um risco muito maior do que na renda fixa, justamente porque a gente está investindo normalmente em ativos reais, em empresas de fato, ou enfim uma criptomoeda que apresenta um risco muito maior, né, do que alguns investimentos em renda fixa que são obviamente mais seguros, né? Só que a gente consegue disseminar esse risco, né? A gente consegue reduzir esse risco. Obviamente que isso vai tudo de acordo com o nosso perfil, em que a gente vai investir. Eu tenho que ter criptomoeda? Talvez não. Talvez você seja muito averso ao risco e não seja ideal para você ter criptomoeda na sua carteira. Isso é tranquilo, galera. Cada pessoa tem o seu risco, tem o seu perfil de risco, e isso a gente tem que identificar antes de começar a investir. Mas a gente vai mitigar esse risco através da diversificação. Como a gente fala muito, né? Para a gente diversificar entre classes de ativos. Então, o que a gente fala entre classes de ativos? Ter ações, ter fundos imobiliários, não ter só uma das classes, né? Em moedas, e aí em moedas que a gente fala não é investir diretamente numa moeda, investir diretamente no dólar, não. É comprar ativos dolarizados, comprar empresas dos Estados Unidos, que muitas têm receitas mundiais, que vêm do mundo inteiro e não somente dos Estados Unidos. Né? Pega Coca-Cola, Johnson & Johnson, Apple, Microsoft, Google, enfim, são empresas que a receita vem do mundo inteiro e não somente dos Estados Unidos. Então, dolarizar parte do patrimônio e aí sim investir nessas empresas diretamente, não por meio de BDRs. A gente tem um vídeo, a gente compara BDRs e investir diretamente, que o Luto vai deixar o card aqui na tela. Mas as vantagens de investir diretamente são inúmeras, né, se comparado às BDRs. Então, investir diretamente, que daí você vai estar realmente tirando o seu dinheiro do Brasil, saindo do risco do Brasil e colocando o seu dinheiro nos Estados Unidos em empresas reais mesmo. E também tem a questão das criptos, que nem eu comentei. A gente pode diversificar em criptos também, mas obviamente percentual bem pequeno na nossa carteira e ficar majoritariamente exposto em Bitcoin e, se quiser, em Ethereum. Se quiser adicionar altcoins, beleza, é muito mais arriscado, mas aí tem que ter um conhecimento muito maior, né? Mas pelo menos ali o Bitcoin seria o majoritário assim da sua carteira de cripto, caso você queira ter cripto e caso você queira ter mais de uma criptomoeda, beleza? Vamos para a pergunta número 3, terceira e última pergunta aqui, rufa os tambores, Guto, coloca o tamborzinho. Quais os primeiros investimentos que fizeram? Quer começar? Posso começar? Então começa. Então, o primeiro investimento que a gente depois acaba analisando e vendo que não é um investimento é a questão da poupança. Então, primeiramente, sempre tive a questão do controle financeiro, então tinha um valor sempre guardado lá na poupança. Mas o que é importante? É que às vezes investimento a gente considera algo que a gente vai colocar um dinheiro que vai trazer uma rentabilidade. Isso a poupança ela faz, só que a gente também tem que ter essa preocupação de como é a inflação ao longo desse período. E quando a gente analisa isso, a gente vê que na poupança a gente está perdendo dinheiro, né? Então, normalmente a inflação ela vai estar maior aí do que no longo prazo, né? Os rendimentos da poupança a gente vai estar perdendo realmente dinheiro, vai estar perdendo o nosso poder de compra. Então, se hoje a gente compra algo lá a R$100 vai no mercado e consegue comprar uma quantia de alimentos, daqui a alguns anos a gente não consegue comprar essa mesma quantia com R$100 porque ele se desvalorizou. Então, nesse momento que eu percebi que realmente não era um investimento, que a gente foi começar, eu comecei aí atrás de estudos e como a gente comentou antes, muito importante, a gente buscando conhecimento e praticando. Então, acabei, querendo ou não, começando em renda fixa, né, estudando isso e já quis também realmente praticar. Então, acabei começando ali com renda fixa mesmo em CDBs e tesouro direto. Né? Então, caso vocês não conheçam, a gente tem vários vídeos aqui sobre CDB, sobre tesouro direto, né? Então, que são investimentos que tem uma certa segurança, que tem a rentabilidade também pré-definida. E depois fui continuando estudando e indo mais para renda variável, mais para ações. E claro, nem sempre foi o melhor dos mundos, né? Então a gente
no início não sabia talvez analisar tão bem essas ações e, claro, com o tempo isso foi melhorando, mas o caminho foi esse, né? Então, indo para uma renda fixa mais segura, aí, mais tesouro direto, investindo para o governo, enfim, no governo, né? E depois indo sim para ações até hoje, onde a gente já chega assim numa carteira mais diversificada. Eu tenho ações, como o Jonas comentou antes, né? Ações, fundos imobiliários, investimentos direto no exterior, que daí sim é o melhor dos mundos. Mas esse é um processo natural, a gente vê que muitos começam assim, né? Então, isso vai muito de cada pessoa e de cada perfil também. Exato. Eu sempre tive a questão do poder financeiro, isso vem de berço. Meu pai atravessa rio com um balde de sorrisal na mão e chega lá do outro lado e tá inteiro o sorrisal, porque meu pai é super mão fechada. Então essa questão de controle de gastos veio de berço. Então eu sempre controlei os gastos também e também fiz muita porcaria com o meu dinheiro, né? Deixei na poupança por muito tempo, abri uma previdência privada, que na época eu não tinha nem ideia o que era previdência privada, só me falaram que rendia mais que a poupança e só vou contar lá então. Então eu coloquei uma previdência privada. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais, eu via o que eu tinha feito, e aí então eu cancelei a previdência privada, paguei o imposto de renda, né, porque a tabela era regressiva, então eu paguei um alto valor de imposto de renda, porque eu não tinha tanto tempo assim a previdência, né. E aí também, dali eu fui então para renda fixa, e aí como eu já tinha estudado um pouco de renda fixa, eu achei, tudo, né, cara. Então eu comprei 2 CDBs horríveis que eu carrego até hoje, são 2 que têm vencimento lá em 2027, então foi um erro absurdo que eu fiz lá no início por eu achar que sabia muito, sabe o efeito Dunning-Kruger, né? Quando a gente começa a estudar algo, a gente acredita que sabe tudo sobre aquilo. E aí quando a gente começa a estudar mais, a gente começa a ver as porcarias que a gente fez. Outras alternativas. Aqui tem outras alternativas, que o assunto é muito mais complexo do que a gente achava. Então, tenho 2 CDBs que vai carregar até 2027, estou sentindo a dor de perder dinheiro nesses 2 CDBs, mas tá lá, fazer o quê? Não tem como vender agora, porque senão, porque ele sofre marcação a mercado, eu vou perder dinheiro. Então, não tem como vender esses CDBs agora. Então tá lá, tá carregado, eu esqueci aquilo lá, deixa lá, isso ali serve como aprendizado para mim. E dali eu fui para renda variável então. Então como eu comecei a estudar, assim, quando eu comecei a estudar, eu estudei muito em pouco tempo. Então o meu grau de conhecimento ele deu um boom muito grande, né? Porque eu acabei estudando bastante. Então esse período assim de fazer essas rateadas assim, na renda fixa para renda variável foi questão de meio ano, um ano, né? Então aí eu já entrei na renda variável e aí sim, também no início comprei algumas ações que não era o que eu achava. Não era o que eu achava na época, mas eu não sabia o que eu achava na verdade, eu não sabia analisar, enfim, cometi alguns erros também, mas é o passo natural, a gente comete erros até acertar, e hoje sim eu sou extremamente tranquilo com a carteira que eu tenho, e por isso, foi um dos motivos que a gente quis fazer o canal, para esses erros que a gente cometeu, você aí não cometer, né, você que está vendo o vídeo aí, não cometer esses erros, e aprender com os nossos erros, para conseguir entrar de uma forma muito mais tranquila nos investimentos. Show de bola! Isso aí, galera, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo e mande pros amigos de vocês. E nos sigam em todas as redes sociais, @sejamrogo. Quem tava no fez 2 agora, Valeu. não entendeu nada.